E aí, você que está me ouvindo aí, você pertence ao reino de Deus ou apenas é membro de uma denominação religiosa? Irmãos, eu quero só aqui fazer um ponto com vocês sobre a ideia que muitas pessoas têm de forma distorcida entre o que é a igreja e o reino. Então eles confundem muito a igreja, que é aquele prédio onde as pessoas frequentam, tem um nome em cima lá, geralmente, identificando a denominação, e o reino de Deus propriamente dito. Então é importante nós cristãos sabermos que existe uma diferença entre igreja, como é conhecida hoje, né, o espaço de culto, com o reino de Deus anunciado por Jesus Cristo. Veja que quando Cristo começou a pregar, está lá em Mateus 4, né, 17, salvo engano, ele diz assim que, Mateus diz que quando Jesus começou a pregar, depois do deserto, teve primeiro o batismo, depois do batismo foi para o deserto, e depois do deserto ele começou a pregar, e a primeira pregação dele foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, versículos 31, que é conhecido, né? Buscar primeiro o reino de Deus, mas eu acho que é Mateus capítulo 6, versículo 10, na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim: venha a nós o teu reino. Percebe que ele está o tempo todo falando do reino de Deus. A partir do capítulo 5 de Mateus, ele conta algumas parábolas, sempre falando sobre o reino. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou sua semente. O reino dos céus é semelhante ao homem que encontrou um tesouro num terreno e escondeu esse terreno, foi, vendeu tudo que tinha e comprou esse terreno. E aí ele começou a citar algumas parábolas para falar do reino, que o reino é mais importante do que qualquer coisa material, do que qualquer riqueza, do que qualquer joia, né? Tesouro. Ele contou que o reino é como uma semente pequenininha, né? Semente de mostarda, mas que depois ela cresce e vira uma grande árvore. Então quer dizer que o reino começa pequeno, depois cresce. E usa também a parábola do fermento para dizer que o reino ele cresce de dentro para fora. Então assim, são muitas parábolas falando sobre o reino de Deus. No capítulo 5 de Mateus também ele dá as características de quem pertence ao reino, pessoas que devem perdoar os seus inimigos, amar aquele que vos persegue, fala sobre os pobres de espírito, os misericordiosos, os pacificadores. Então são características de pessoas que pertencem ao reino. Então o tempo todo ele está falando do reino de Deus. Esse reino é o governo de Deus. O que significa o reino? É o domínio de Deus sobre as pessoas, isto é, como é que nós entramos no reino? Através da obediência à palavra de Deus. Ele fala sobre a entrada do reino, está lá em João 3, que é a partir de novo nascimento. Então a pessoa nasce de novo, recebe uma natureza nova, o Espírito Santo molda o caráter cristão nesta pessoa e ela passa então a se arrepender dos seus pecados, né? A metanoia, a mudança de mentalidade, e aí ela acaba pertencendo ao reino de Deus e mostrando as diferenças aí nas suas ações. Então o reino de Deus é algo espiritual, é o domínio de Deus sobre a humanidade, sobre todas as coisas. Deus, ele é poderoso. O reino de Deus se refere ao poder, ao controle, ao domínio de Deus sobre nós. E uma forma de você viver é através da obediência, como Jesus falou, né? Para Nicodemos não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Que não nascer da água do Espírito não pode entrar. E ainda ele fala em outra passagem, Mateus 7, 21, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céus. Então, quem entra no reino é aquele que faz a vontade. Então, é preciso obedecer a palavra de Deus, obedecer a sua palavra, seguir os seus mandamentos. Olha que interessante essa passagem. Então, muito bem. Ficou claro aqui que reino de Deus é algo espiritual, não está ligado a nenhum prédio, não está ligado a nenhuma estrutura física que se conhece. Até porque temos uma referência em Atos 17 e 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Deus ele não pode ocupar espaço físico como morada. Portanto, gente, reino de Deus, ele não é a igreja que você vai, a construção física, tá? O local que as pessoas frequentam, isso é uma estrutura física, uma construção. Então isso não é o reino de Deus, não é. Então alguém diz assim, olha, se você sair desta igreja, você perdeu a sua salvação, ou você está desviado, ou você vai para o inferno.
Não, não. A igreja não é o reino de Deus, tá? A igreja é apenas um espaço físico. Onde está a confusão? As pessoas não entenderem o que significa de fato a palavra igreja, tá? A palavra igreja significa eclésia, tirados para fora. Necessariamente faz referência à construção. Igreja não é prédio. Igreja fala de pessoas que foram escolhidas por Deus para compor o corpo de Cristo. Então é um erro muito grande as pessoas confundirem reino de Deus com igreja. Então isso que significa? Alguém pode pertencer à igreja, ter um cargo lá, ser um presbítero, um diácono, ser um líder de departamento, mas essa pessoa pode não pertencer ao reino de Deus. Isso é um fato, isso acontece. Alguém pode ter um cargo muito importante numa igreja aí, ser até um destaque, mas não pertence ao reino de Deus, porque reino de Deus não é igreja. Tá? Igreja é uma instituição, uma organização onde tem pessoas, tem líderes, só que não necessariamente isso é o reino de Deus. O reino de Deus é algo espiritual. Então, para entrar no reino de Deus, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, ela precisa nascer de novo, ela precisa obedecer à palavra de Deus, ela precisa ter o Espírito Santo, então ela precisa ter as características de um verdadeiro membro do reino de Deus. Então, o primeiro passo tem que se arrepender, metanoia, mudança de mentalidade, tem que nascer de novo. Se a pessoa não nasceu de novo, ela não é do reino de Deus, não pode entrar, não tem como. Lembra de João 3? Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não pode. Então tem que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, nem todo mundo que está numa igreja, como se conhece, numa igreja física, esse prédio, a estrutura, essa pessoa não está no reino. Nem todo mundo está no reino de Deus. Por quê? Porque não nasceu. Tá? Então é importante saber que uma pessoa que está dentro de uma denominação religiosa, nem sempre ela está no reino de Deus. Ela faz parte de uma organização religiosa. Né? E aí algumas igrejas falam: olha, aqui você está em pecado, você não pode cantar, você não pode tocar, aqui não pode fazer isso aqui. Essa pessoa às vezes nem no reino pertence. Às vezes ela pode não estar em pecado, como a igreja diz, né? Mas ela não pertence no reino, porque não nasceu de novo. Certo? E a questão de entrar no reino precisa nascer de novo. E uma pessoa que nasceu de novo, ela tem uma vida transformada por Cristo Jesus. Tá? Então, qualquer dúvida que você tiver aí, quiser fazer comentar aqui embaixo, quiser fazer uma pontuação, quiser tirar alguma dúvida, comenta aqui embaixo. O que você acha sobre essa ideia de reino de Deus, igreja? Se o pessoal está entendendo direito, o pessoal não está compreendendo certo. E aí, você que está me ouvindo aí, você pertence ao reino de Deus ou apenas é membro de uma denominação religiosa? É um religioso ou é um cristão de fato? Então eu faço essa pergunta para você e é bom que tenha resposta, né? Porque Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, Mateus 7:21, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, seguindo esse texto, ele ainda vai mais a fundo, fala de pessoas que fizeram muitos milagres através do poder de Deus, e a palavra foi: não vos conheço, apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Então alguém está dentro de uma denominação religiosa, né? Pratica muitos milagres em nome de Deus, mas não pertence ao reino, porque não obedece à palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você que chegou aqui. Se não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. E tá aqui embaixo aparecendo, né? Esse livro, você que quiser adquiri-lo para abençoar o nosso canal, eu vou deixar aqui, ou você tem nesse site, ou eu vou deixar aqui embaixo o link do livro, que você pode estar direto para o site lá e abençoando o nosso canal. Bem baratinho, mas tem um tema muito importante, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Dá uma olhadinha lá, tenho certeza que você vai gostar muito desse material. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, querendo Deus. Você não pode perder, venha participar desse grandioso